Olá pessoal, todos bem? Espero que sim, eu sou Vitor Fernandes, estamos aqui em mais um rolê atemporal. Que saudade, vem cá, me dá um abraço virtual, ai que coisa gostosa. Há quanto tempo que eu não apareci aqui? Por quê? Trabalho, né gente? Vida adulta, sabe como é que é, né? Bom, hoje eu estou aqui com minhas madeixas soltas, vou passar metade do vídeo ajeitando meu cabelo. Então no vídeo de hoje falaremos sobre o período regencial brasileiro. Olha aí, período regencial, aquele momento, aquele ato entre Dom Pedro I e Dom Pedro II, né? Vamos lá, ó. Roteiro e pesquisa da minha amiga Bianca Souza, a apresentação por mim, Vitor Fernandes, como vocês bem estão percebendo, pela minha cara aqui na frente de vocês. E bom, é importante a gente lembrar que o período regencial é aquele momento de Dom Pedro I tendo que voltar para Portugal e resolver as tretas dele. E como Dom Pedro II era muito novinho, não podia assumir o trono do Brasil, e rola uma época, né, de regentes, vários regentes, né, no comando do Brasil, antes de Dom Pedro II poder assumir. Assumiu antes de poder assumir de qualquer jeito? Sim. Anteciparam a coroação dele? Sim. Mas tivemos um período entre isso, e não foi só um período para ser ignorado, na verdade, é um período que tiveram diversas coisas, muita desavença, muita loucura política, etc. E falaremos sobre isso hoje, graças à nossa querida Bianca Souza, que fez essa pesquisa aí. Show de bola? Então, partimos. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que antecedeu esse período regencial, toda essa coisa que levou Dom Pedro I a voltar para Portugal. Beleza? Beleza. Bom, o que aconteceu? Dom João VI, pai de Dom Pedro I, como bem sabemos, morreu sem nomear nenhum sucessor. Por direito, logo, o trono lá de Portugal seria do Pedro I. Porém, o irmão do rei, Dom Miguel, se declarou rei e falou: Portugal agora é minha, esse é o pacto, sacou? Não tô nem aí. E essa é essa parte aqui do trono. É isso, o trono de Portugal sendo disputado, né? E aí o Dom Pedro tá se vendo obrigado a sair do Brasil para ir lá resolver essa treta que estava dando um grande problema. Bom, e aí o que acontece? O que é esse ponto aqui da Guerra da Cisplatina? O Dom Pedro é aconselhado mais ainda por um cara chamado Benjamin Constant de, olha só, meu irmão, deixa esse trono, volta para Portugal, o negócio não tá legal, não tá bonito por aqui, você precisa, vai cuidar das tuas mutretas lá, cara, esquece esse negócio, deixa isso aqui pro teu filho. E enquanto isso deixa numa regência, sacou? Então já tinha uma aspiração a uma regência, um conselho dado ao Dom Pedro I para deixar uma regência, porque aí quando ele ficar adulto ele pega esse trono, mas por enquanto deixando uma regência. Por quê? Porque as repúblicas em volta do Brasil já estavam irritadas com o Brasil ainda era uma monarquia, né? O Brasil tinha rolado toda aquela coisa da Guerra da Cisplatina, então tinha toda uma hostilidade dessas galeras em volta do Brasil para com o Brasil. Então era melhor o Dom Pedro I sair e deixar isso aqui ser resolvido por outras pessoas, entendeu? Porque não estava dando certo deixar um rei ali para cuidar das paradas que estava gerando muita hostilidade. E um regente não é um rei, não é verdade? Um regente não é um rei. Bom, além disso, como teve a Guerra da Cisplatina, a economia não estava nada legal. Por quê? Guerra não faz bem à economia. Guerra não estava fazendo bem para a economia do Brasil. Tava 1000 gastos com guerra que de repente nem poderiam ser arcados, né? Então tinha um grande aumento do imposto no Brasil. O Brasil tinha várias dívidas com a Inglaterra. E por causa dessas dívidas com a Inglaterra, o Brasil cobrava impostos e taxas mais baratos da Inglaterra. Os outros países tinham problemas com o Brasil fazer isso só para a Inglaterra. Aí o Brasil começou a fazer isso para vários países além da Inglaterra. Ou seja, M sobre M, tá ligado? Para não usar uma palavra muito chula aqui no nosso programa, beleza? Conseguimos compreender milhões de problemas econômicos do Brasil desde essa época. A economia do Brasil já é uma bagunça desde sempre, não é a coisa de hoje. Então é assim, é aquela boa e velha reação em cadeia, né? O governo faz uma besteira, o governo aumenta o imposto, inflação, e quem é que sofre? O pobre, como sempre. Isso vem acontecendo desde épocas primordiais do Brasil. E é claro, o Brasil, como tinha parte da base da sua economia no sistema escravocrata, quando houve a proibição do tráfico negreiro, ele sofreu pra caramba, né? Parte da sua economia, parte dos pilares da sua economia se tornam proibidos, né? Então, assim, isso ferra muito a sua economia, te prejudica pra caramba, né? Bom,
voltemos aqui. Aí nós temos finalmente a retirada de Dom Pedro, né, do Brasil. Ele volta para Portugal, deixa o Brasil na mão de regentes, deixa tudo preparadinho para os regentes, né? Ele deixa um conjunto de regras e tudo mais que os regentes deveriam seguir, porque ele tinha que ir para Portugal para resolver os problemas que estavam rolando na coroa portuguesa, né? O pai dele morreu, etc. Bom, essa primeira regência ela é meio improvisada, ela acontece meio assim, do nada, meio fora das regras do que Dom Pedro tinha deixado para o que seria a regência do Brasil, né? Ela é escolhida por alguns deputados e tudo mais, que colocam aí um representante militar, um representante do povo e um representante da corte. E outra, duas dessas figuras que fazem parte dessa trina, vamos voltar aqui para o nosso slide, ó. Duas dessas figuras, o Francisco de Lima e Silva e o Nicolau Vergueiro, eles são duas figuras que eles se opuseram ao Dom Pedro I antes dele sair do Brasil. As paradas que ele estava fazendo e tudo mais, né? E por que eles foram colocados como regentes provisórios? Porque a ideia era justamente acalmar essas camadas que estavam tendo problemas com a monarquia, sacou? Tem que manter essa galera calma, senão dá problema, meu irmão. Senão dá problema. Vamos fazer um joguinho. Toda vez que eu arrumar meu cabelo, você toma, sei lá, um copo d'água para você ficar bem hidratado, tá bom? Eu garanto que você vai tomar os 2 litros d'água necessários de hoje, com toda certeza, o tanto que eu tô arrumando meu cabelo aqui, meu amigo. Voltando. Então, essa trina provisória foi meio improvisada, né, como eu falei, e ela não está totalmente de acordo com a Constituição vigente, né, a de 24. Não está totalmente de acordo com as regras que Dom Pedro deixou também. Ela dura um pouquinho mais de 2 meses só, porque é isso, é um negocinho, é uma trina provisória, né? Ela é só para suprir o imediato momento ali daquele problema, Dom Pedro foi para Portugal e agora, né? Eles declararam anistia a todos os presos políticos, né, que estavam presos até então, mas até o final do ano, as celas já estavam cheias de presos políticos de novo. Ou seja, tanto faz como tanto fez ter feito anistia, a hipocrisia reina, e vamos ter vários presos políticos de novo no final desse ano, né? No ano de 1831, né, que é o único ano que dura mais ou menos 2 meses. E vamos seguindo. Vamos para a próxima. Nós temos aí a segunda regência, a trina permanente, essa sim, essa dura alguns anos, formada por José Carlos Carvalho, que era deputado, e Marquês, José Braulio Muniz, Braulio, não consigo falar essa palavra, fica sério, José Braulio Muniz, também deputado, e Francisco de Lima Silva, chefe militar, que, se vocês lembram, também estava presente na trina provisória, né? Essa trina, ela permanente, vai ficar de 31 a 34, né? Ela foi eleita, Ela estava de acordo com a Constituição, as questões dessa trina foram legalizadas para ela poder existir. E a gente teve várias questões no momento dessa trina. Vamos começar, vamos lá. Olha só. O que aconteceu nesse período? Uma parada marcante desse período. Tem algumas curiosidades, mas a parada marcante desse período é a seguinte. A Câmara dos Deputados começou a aprovar algumas reformas constitucionais. Beleza. Só que essas reformas constitucionais não eram muito legais para quem? Para os senadores. Ou seja, os senadores começaram a barrar as reformas constitucionais que eram aprovadas pela Câmara dos Deputados. Né? E aí, bagunça política como acontece sempre no Brasil. Nessa parte executiva, né, dessa regência, uma pessoa se destacou bastante. O Diogo Feijó. Né? Ele era padre, era ministro também. E assim, ele era tipo um primeiro-ministro. E na próxima regência, ele vai ser o regente. Né? Então a gente vai chegar lá nele. Mas sobre algumas curiosidadezinhas desse período, além desse bololô político que acontece, crime acontece feijoada, a gente tem o seguinte. O Francisco Lima e Silva, Lima e Silva, vamos voltar para a nossa cidade para a gente ter certeza. Lima e Silva, olha aí eu confundindo os nomes. De Lima e Silva, ele era chefe militar e ele na regência acabou por caracterizar uma certa militarização do poder político regente.
sabe? Ele já era chefe militar, se manteve regente, e isso gerou uma certa militarização do poder. Além disso, este rapaz, Francisco Lima e Silva, era pai de ninguém mais, ninguém menos que Duque de Caxias. Alô, meu povo de Duque de Caxias, um abraço, Duque de Caxias. Duque de Caxias que recentemente colocou a vacinação em qualquer pessoa 60 anos para cima e criou filas quilométricas. Abraço para Duque de Caxias. Foi ele, pai de Duque de Caxias, que mandou fuzilar o Frei Caneca por ter participado lá da Confederação do Equador, né? O movimento republicano, ainda no período de Dom Pedro I. Curiosidades. Vamos para o nosso próximo PPT, a Terceira Regência. Bom, a Terceira Regência Una, temos um regente só, que é o Diogo Feijó, como eu tinha dito, que foi uma figura de destaque, né, durante a Segunda Regência. Ele era padre, e ele era ministro também. Ele foi eleito, né? E ele era um padre daqueles, assim, virado no giraia, entendeu? O cara arrumou briga com a Santa Sé por uma questão de oposição ao celibato. Veja bem. O cara, olha só, o cara tentou separar a igreja do Vaticano, meu irmão. O cara era protestante, ele só não sabia, tá entendendo? Ele era padre, mas ele era protestante, ele só não tinha percebido ainda, sacou? E também houve, durante a Regência Una do Feijó, né, de 35 a 37, você vê que não durou 4 anos, a gente vai chegar lá. Houve também a criação de uma Guarda Nacional. Por que houve a criação de uma Guarda Nacional? Era formada por cidadãos, era uma milícia, né, na verdade, e ela servia para proteger os proprietários e senhores locais, porque estava rolando muito motim de militar de patente baixa, soldado, bagunça, meu irmão, bagunça, loucura. É isso, Brasil, é isso, tá? Loucura, nada acontece feijoada. Então tinha toda uma desconfiança e tudo mais, e para conter essa galera do governo. O governo não vai conter, não vai fazer, e cria-se essa milícia, essa Guarda Nacional formada por cidadãos, né? E aí, além disso, a gente também tem uma crise política e social. Por que a gente tem a crise política e social? Vamos lá, que é o que vai levar ao Feijó não ter durado 4 anos. A Constituição de 1824, que a gente já conhece, né? Ela teve um ato adicional, foi promulgada em 34, mas como foi no último ano da Segunda Regência, entrou para a terceira, show. Quem realmente sofreu as consequências da promulgação desse ato foi o Feijó, porque ele foi promulgado no último ano da Segunda Regência. Então o que acontece? Esse ato daria um gostinho, uma coisinha assim, de autonomia para os poderes regionais, autonomia política para os poderes regionais. Só que não teve reforma tributária, e aí, meu irmão, a galera imperial, essa galera e tal, não curtiu nem um pouco. Aí rola uma crise política que traz uma crise social e o Feijó renuncia antes de terminar os 4 anos, que, meu irmão, não há quem aguente essa palhaçada. E aí ele é substituído por outro regente uno, que é o Pedro Araújo de Lima. Aí a gente volta aqui para o nosso PowerPoint e vamos para a próxima. A nossa quarta regência, de 37 a 40, né? Pedro Araújo de Lima. O Pedro Araújo de Lima é o futuro, né? Naquele momento ele não era, Marquês de Olinda. Olha só, veja bem. O Pedro Araújo de Lima não era... Não é que qualquer um aqui que passou por aqui não era, tá? Mas esse cara não era lá a bolacha mais gostosa do pacote. Não era um cara muito bem quisto, não era um cara muito legal, muito gente boa. Ninguém era muito gente boa. Mas ele se destacava em não ser muito gente boa. Ele tinha um caráter... A regência dele, né? Tinha um caráter muito centralizador, muito autoritário. Ele começou um movimento, que a gente até tem aqui no PPT, chamado de regresso. Vou até circular para não ficar mais difícil de enxergar. Então, o que é esse regresso? Vamos lá. Tá ligado com isso aqui também, ó, com isso aqui de baixo. O ato constitucional de 34 é anulado. O que é esse regresso? O regresso é todo um movimento de senhores de proprietários de terra, senhores de escravos. O poder dessa galera aumenta. Esse ato que dava um gostinho de autonomia política para os poderes regionais acaba, esquece, acabou, né? Porque nada é tão ruim que não possa ficar pior. No Brasil, pô, é claro que pode ficar pior, né?
Bom, e aí com esse regresso, né, claro que as coisas podem piorar, também tinha rolado morte de Dom Pedro I, todos os problemas políticos, problemas sociais, parará. Tudo isso vai culminar na restauração da monarquia, como antecipam a coroação do Dom Pedro II em 1840, né? E aí ele se torna imperador ainda uma criança, né? Que é aquelas figuras que a gente conhece de Dom Pedro II, que é Dom Pedro II criança, Dom Pedro II velho, não tem meio termo, só tem essas duas. Se Dom Pedro II tivesse uma música, seria I'm Just a Kid and Life is a Nightmare. É isso. Mentira que a vida dele era bem boa, né? Vamos ser sinceros. Deixa só a parte do I'm Just a Kid. Bom, e aí vamos para a nossa conclusão final de toda essa baderna, toda essa loucura. Cara, temos aí uma conclusão enorme. Leiamos juntinhos a conclusão. Vamos ler juntinhos a conclusão? Quem não quiser, pula alguns minutinhos que a gente vai para as nossas considerações finais. Porque tudo que está nessa conclusão eu de fato acho importante. Por isso que eu coloquei ela inteira aí. Vamos ler juntinhos? Vamos ler juntinhos? Vamos lá. Pesquisa linda da nossa querida Bianca, tá? O período regencial ficou conhecido por sua complexidade, que por muitas vezes o levou a ser taxado como caótico e turbulento. Ele foi. Muito provavelmente por conta das várias rebeliões que ocorreram durante o momento da história brasileira. De qualquer maneira, quando falamos sobre esse momento da história, não cabe uma explicação superficial. Essa abordagem simplista, por muitas vezes utilizada em processos didáticos mais tradicionais, não fazem juízo aos seus acontecimentos. O período fica lembrado só como um intervalo entre o reinado de Dom Pedro I e Dom Pedro II, sendo que a gente viu que tem muita loucura política e revolta e loucura social também. Esse período foi um momento de grandes experimentações e experiências políticas e sociais. Show? Vamos até aí? Toda essa movimentação político-social reuniu atores dos mais diversos setores sociais, escravos libertos, grandes latifundiários, indígenas, pobres, ricos, aqueles que viviam em áreas urbanas, aqueles que viviam em áreas rurais, a farofada toda, por algumas vezes, lado a lado, e em outras, em lados opostos. Talvez o período regencial pareça desordenado por suas singularidades, mas ele possui seus momentos de maiores definições. Uma salva de palmas para a nossa querida Bianca, nossa historiadora aí, que pesquisou, fez esse texto. Vamos valorizar os nossos historiadores. Me valorizem também, que eu também sou. Mas não fui eu que fiz o texto, então vamos valorizar a historiadora que fez o texto. Estou só apresentando hoje. Bom, e aí nós podemos ir para a nossa referência bibliográfica, tá? O período das regências, 1831 a 1840, Marco Morel, né, foi aí utilizado pela nossa pesquisadora aí desse momento, tá, Bianca? A gente também tem várias coisas que a gente falou aqui hoje, outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo do período regencial, nos nossos textões do dia, que estão lá no Facebook, estão lá no Instagram, para vocês verem, para vocês lerem, para vocês se amarrarem, os nossos autores excepcionais que estão aqui junto com a gente no Atemporalizado. E mais, digo mais, teremos daqui a um tempo, ainda não, estamos atrasados, a gente sempre se atrasa, fala sério. Teremos tudo isso bonitinho no nosso site. Teremos um site. Estou falando que teremos, e é porque teremos mesmo, tá? Teremos um site, vocês vão poder entrar no nosso site. Não gostei do meu cabelo assim. Teremos nosso site. E vocês vão poder acessar o nosso site, ver todos os nossos conteúdos lá dentro do nosso site, os textos, os vídeos, tudo dentro do nosso site. Beleza? Vai ser lindíssimo nesse nosso rosinha chamei aqui, gritante. Vocês vão se amarrar, beleza? Então, pessoal, muito obrigado por estarem aqui, por prestigiarem esse vídeo longuíssimo, para vocês verem como o período regencial não é bobeira. Se fosse, o vídeo tinha 5 minutos. Então, bom, muito obrigado. Foram muitos nomes, muitas épocas, muitos momentos, muitas emoções. Chorei e sorri, abraçamo-nos. Enfim, até uma próxima. Espero que vocês tenham se divertido. E prestem bastante atenção. Temos conteúdo quase todos os dias da semana, saindo no YouTube ou no Facebook e em breve no site. Beleza? Nosso podcast está em hiato no momento porque eu estou trabalhando. Madu está trabalhando também. Então fica difícil a gente parar e gravar o podcast, que é algo bem longo.
Mas todo o resto tá rolando pra caramba, tá? Então acompanhem o Atemporalizado. Nossa agenda é meio maluca. Tem semana que é segunda, terça e quarta, tem semana que é segunda, quarta e sexta, tem semana que é terça e quinta, mas tem conteúdo quase todo dia, beleza? Só não tem conteúdo sábado e domingo. Então aproveitem, espero que vocês estejam gostando, compartilha pra todo mundo, deixa o like nesse vídeo. Por favor, se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus. Eu sei que tem gente que vê o vídeo e não se inscreve. Se inscreve nesse canal. A gente precisa de 100 inscritos para conseguir mudar nosso URL para youtube.com/atemporalizado. Se inscreve no canal, cara. Não vai fazer mal para você, por favor, faz isso. Pede para os outros se inscreverem para a gente poder trocar nosso URL, vai. Faz esse favor para mim. E outra, não se esqueça de beber água toda vez que eu arrumar o meu cabelinho, tá bom? Um abraço e até a próxima. Beijo. Tchau.